Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma oportunidade estamos tendo nesta noite, aproveitando todos os ensinamentos trazidos por Jesus através dos nossos irmãos espirituais. Hoje nós temos a nossa irmã Sônia Regina, da Casa da Paz, e que ela vai trazer um tema muito importante para nós: construamos sobre a rocha.
Então vamos entender o significado da firmeza, da fé, do que nós precisamos fazer na nossa caminhada. E para iniciar como harmonização, eu trago do livro Fonte Viva a lição 90, uma mensagem de Emmanuel, que diz o seguinte: varonilmente, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, assim, meus queridos, já envolvidos por essa mensagem de Emmanuel, convido a todos para unirmos o pensamento e o coração ao nosso querido Mestre Jesus. Querido irmão maior, nosso mestre de cada dia, já agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo junto a Ti para mais um aproveitamento de jornada. Pedimos o envolvimento de luz aos nossos lares, a todos os lares que neste momento estão conectados conosco, e a todos que também mais adiante estarão assistindo esta palestra. Auxilie nosso planeta, Senhor. Há tanto desespero, há tanta situação de desânimo que muitos estão sendo acometidos. Que a tua luz, que o teu amor possa trazer o equilíbrio interior que tantos precisam, principalmente o entendimento do significado deste momento. E assim, querido mestre, pedindo a espiritualidade da Casa da Paz para envolver a nossa irmã Sônia, que as suas palavras possam vir de encontro aos nossos corações, que possamos entender o significado da mensagem de hoje e sempre trazer essas mensagens para a nossa prática do dia a dia. Obrigado, querido mestre, obrigado pela tua luz, pelo teu amparo, obrigada a todos os irmãos de nossa querida Casa da Paz, pelo respaldo espiritual que estão sempre nos dando. E que Deus também ilumine
a caminhada de todos vocês, meus irmãos. E assim, pedimos a tua proteção na noite de hoje, Mestre, e que possamos ter uma noite de paz, de muita luz e de muito aprendizado. Assim seja, graças a Deus. E assim vamos ao nosso estudo. Um bom estudo para todos. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Na noite de hoje estaremos juntos, mais uma vez, conversando sobre mais um ensinamento de Jesus. O nosso estudo da noite de hoje é sobre Construamos sobre a Rocha. É um estudo muito importante, muito significativo. É muito importante, como todos os ensinos de Jesus, a reflexão sobre esses ensinamentos. E esses ensinamentos nós vamos, na noite de hoje, estudar o livro, esse ensino do livro O Sermão da Montanha, do nosso irmão Rodolfo Caligares. E ele inicia o estudo da noite, né, falando do Sermão da Montanha. Porque esse estudo é sobre uma passagem que está tanto em Lucas quanto está em Mateus. E essa passagem foi feita por Jesus após o Sermão da Montanha. Mas é preciso que a gente pontue, nem que seja de uma maneira bem sucinta e bem rápida, a importância do Sermão da Montanha. Ele é um ensinamento muito maravilhoso. E Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela coloca para a gente o seguinte, que o Sermão da Montanha é o mais belo poema que jamais irá se repetir, mas que ele ficará assinalado por todos os tempos. É o ensinamento máximo. Ela chega a dizer, no livro Primícias do Reino, que ele é a carta magma que nos foi apresentada, ou seja, é a lei maior que vem mostrando para a gente toda a lei de harmonia, todos os deveres que devemos ter, todos os deveres morais que devemos ter na nossa vida. Por isso que essa grande lei de harmonia, o que vem nos propiciar toda essa harmonia, não externa, mas interna. Então, é a grande oportunidade de trabalho interno, de dentro de cada um de nós. Ela também coloca para a gente que o Sermão da Montanha é o ômega, é o alfa e é o ômega da doutrina de Jesus. Ou seja, ele é a origem e ele é o final. Ou seja, resumidamente, ali está contido todos os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha. Então, a importância do Sermão da Montanha, inclusive nós temos Gandhi, né? Gandhi disse que se perdesse todos os ensinamentos de Jesus, mas que nós guardássemos, né? Se mantivéssemos vivo dentro de nós esses ensinamentos, nada se perderia, porque ali está o resumo de todos os ensinamentos do Cristo. E ele é de uma beleza extrema, mas não é só ler, nós temos que entendê-lo, refleti-lo e ver de que maneira esses ensinamentos podem me ajudar na minha jornada. Bom, após o Sermão da Montanha, né, eu vou ler na íntegra para vocês a passagem de Mateus. Está em Mateus 7, do item 24 ao item 27. E Jesus fala o seguinte para a gente: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, mas porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E a gente vai ter também,
no Evangelho de Lucas a seguinte passagem, bem semelhante, né? Lucas 6, versículo do 46 ao 48. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então ele vem mostrando para a gente que todos nós que temos a felicidade de receber essa doutrina de luz em nossas mãos, ela é para ser utilizada, ela não é para ser guardada. Até fazendo uma pequena comparação, ela é como cimento. Eu posso comprar o cimento, deixar o cimento guardado, ele nada vai me ajudar. Como também eu posso pegar a doutrina, se eu só ler simplesmente e nada fizer, ela vai ficar ali guardada. Agora, se esse cimento que eu comprei, eu o utilizo, eu trabalho esse cimento, eu coloco água, eu me esforço por mexer esse cimento, misturar ele bem e utilizo ele na minha construção, ele vai dar solidez, ele vai dar essa base necessária para a minha casa. Ele é importante na fundação da minha casa, esse cimento. Mas se eu comprar o saco de cimento por si só, ele não vai me ajudar na construção da minha base, da minha casa. Agora, se eu trabalhar esse cimento, se eu colocar esse cimento, se eu trabalhar arduamente esse cimento, se eu mexer ele, utilizar ele na minha construção, ele vai dar a solidez necessária. Assim também é a doutrina espírita, como Jesus nos disse. Por quê? Por que a gente está tocando na doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, né? É Jesus de volta. Então, esses ensinamentos de Jesus que estão contidos na doutrina espírita, bem explicadinho, bem esmiuçadozinho, se ele não nos ajudar para nós nos modificarmos internamente, ele será neutro. Porque ele não vai nos ajudar, mas não porque a doutrina em si não tenha valor. Eu não soube utilizar, igual o cimento. O cimento guardado, eu posso dizer que o cimento não presta? Eu não posso dizer, eu não utilizei o cimento. Assim também a doutrina, ela tem que ser utilizada e deve ser utilizada, até porque esse é o nosso objetivo reencarnatório para o nosso trabalho interno. Esse trabalho interno que nós precisamos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que não nos basta simplesmente ler. Não nos basta simplesmente ler a doutrina. É preciso que nós estudemos. Na hora que a gente estudar, né, ela vai nos dar solidez. Porque a doutrina em si só não nos ajuda a superar as dificuldades. A doutrina lá não vai me ajudar em nada. Ela vai me ajudar na hora que eu a manipular através do estudo metódico, através da reflexão, através do esforço da sua vivência. É igualzinho o cimento. Aí ela vai me ajudar a dar solidez. A dar solidez a essa base. E isso vem mostrando para a gente que não adianta levarmos a nossa vida longe dos ensinamentos do Cristo, né? Todos aqueles que insistem, né, em levar as suas vidas longe dos ensinamentos do Cristo acabam caindo no vazio existencial, né? Acabam ficando perdidos, porque o que vai dar a liga,
O que nos dá a força é justamente o seguir Jesus de perto. Por isso que ele veio fazer para a gente essa advertência. E ele dizia para a gente, né, que essa advertência tem que fazer parte, tem que penetrar a nossa consciência. Nós temos que entender, porque nós temos que ser despertos por esses ensinamentos. Não podemos continuar como se fosse num sono profundo. Nós temos que estar despertos para as necessidades da nossa vida. Nós temos que estar despertos para os objetivos das nossas reencarnações, que é a necessidade que todos nós temos de reformar os nossos hábitos, reformar aqueles nossos vícios e transformá-los em virtudes. Então, é preciso com isso que a gente entenda, né, que a gente tenha consciência, que nós entendamos a cada um de nós. Se nós não fizermos isso, realmente de nada vai nos adiantar a doutrina. A doutrina não é para a parte externa. Não é para isso. Aliás, Jesus não estava preocupado com a externalidade, né? Inclusive, a preocupação de Jesus, quando ele nos faz essa passagem, né, que é de nos despertar, é justamente porque nós vivíamos sobre o farisaísmo, né? E o farisaísmo nada mais é do que... Lembra quando Jesus definiu os fariseus durante a sua passagem como o sepulcro, caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro? Então, esses são os fariseus. É sobre essa ideia que vivíamos, de que o que interessava era a parte externa. Deveríamos ter zelo com a parte externa. Mas internamente, quem eram esses nossos irmãos? Eram cheios de equívocos, eram cheios de maus costumes, cheios de orgulho. Então, na grande verdade, Jesus veio nos sacudir e nos mostrar que não devíamos continuar vivendo sobre as ideias do farisaísmo, e sim entendermos que o decálogo já estava aí, que ele que mostrava exatamente para a gente todo esse trabalho que deveríamos fazer, e não simplesmente realizar cerimônias exteriores, práticas exteriores. Nós devíamos estar despertos para que pudéssemos agir, para que pudéssemos, né, ter condições de realizar aquilo que nos comprometemos. Ainda hoje, infelizmente, né, passado mais de 2000 anos, muitas das nossas religiões ainda caem nesse mesmo erro, né, de trabalharmos a questão de hierarquia de valores, ou seja, inverter esses valores. Em vez de trabalharmos os valores internos, né, muitas das religiões demonstram zelo apenas pela questão externa, pelas práticas externas. Isso nos faz refletir o que seria essencial para cada um de nós, o que é secundário ou o que é essencial. E o que é essencial para cada um de nós? Será que o essencial para mim é o externo, é o que está fora? Ou será que o essencial para mim é o que está dentro? Aí o que é essencial é o que está dentro, o que é secundário é o que está externo. Quando a gente começa a fazer essas reflexões e reflexões com relação às nossas prioridades, o que é prioridade para mim, o que é importante para mim, nesse momento a gente vai estar tendo noção do nosso objetivo de vida. Em que eu pauto a minha vida? Qual é a base da minha vida? O que é importante para mim na minha vida? O que é essencial? Que é exatamente a reflexão que Rodolfo Caligares nos pede. E a gente fica falando e parece que só os outros que fazem, que nós somos diferentes. Não, né? Nós espíritas também, muitas vezes caímos nesse mesmo erro. E ele vem chamando a atenção para muitos de nós espíritas, que quando tem as reuniões mediúnicas, né, ninguém falta. Os grupos de estudo mediúnico, nos dias de suas práticas, estão lotados, estão cheios,
né? Não falta trabalhador nenhum. No dia de estudo, os trabalhadores são reduzidos, poucos se importam com essa questão do estudo, pouco entendem a necessidade desse estudo reflexivo, né? E a gente tem que entender a importância deles para esse nosso trabalho prático, tanto seja com o encarnado, quanto seja para os desencarnados. Como orientar com responsabilidade um irmão nosso desencarnado se eu não sei a doutrina? Se eu não consigo entender, não consigo me colocar no lugar desse irmão e entender a dificuldade dessa dor que eu trago? Sem estudo, eu acho que é muito fácil vir a mero repetidor dos ensinamentos de Jesus. Mas na hora que a gente estuda a doutrina, que a gente reflete e que a gente tem a ver, traz esse ensinamento, né? Traz o exemplo de vida desse nosso irmão para cada um de nós, e a gente começa a sentir na pele aquilo que ele está sentindo, a gente sabe como orientar com responsabilidade. A gente sabe como dialogar com esses nossos irmãos, porque a gente tem essa base. Sem a base, como que eu vou ajudar? Exatamente também é nos atendimentos espirituais, nos atendimentos fraternos. Como orientar esses nossos irmãos se eu não sei, se eu não vivo, se eu não me esforço por viver os ensinamentos de Jesus, se eu não trago para mim? Se não serve para mim, como é que eu posso vender essa doutrina de luz para o outro? Como é que eu posso passar para o outro essa doutrina de luz se ela não serviu para mim? Se eu não sei como colocar ela em prática no meu dia a dia? Outro engano que muitos de nós temos é a gente achar que só simplesmente por memorizarmos as escrituras, decorarmos as perguntas do livro dos Espíritos, sabermos teoricamente todo o Evangelho, toda a Gênese, e por aí vai toda a codificação, por si só isso vai nos dar condições de construirmos as nossas casas sobre a rocha. O simples conhecimento dos ensinamentos de Jesus é como a gente colocou do cimento, é neutro. O ensinamento de Jesus só dá liga, só dá solidez se a gente trabalhar ele dentro de nós. Tal qual o cimento, eu tenho que colocar água. Eu tenho que trabalhar esse cimento dentro de mim para ele dar solidez. E um exemplo que a gente tem muito claro por aí são todos esses nossos irmãos que professam várias religiões, né? E que a gente vê que esses nossos irmãos que são líderes religiosos, por si só o conhecimento dos ensinos não trazem para eles, né? Não nos imunizam das dificuldades da vida. Nenhum de nós está imune às dificuldades da vida pelo simples fato de professarmos qualquer religião, qualquer credo. O que nos dá solidez, seja a religião que for, é que esses ensinamentos se tornem realidades na nossa vida. Eles se transformem em vivências. Por si só, conhecimento não ajudam. Nós temos que produzir frutos com esses ensinamentos. Frutos de bondade, frutos de benevolência, frutos de justiça com o próximo. Na hora que a gente consegue frutificar esses ensinamentos, aí sim, aí está servindo o registro intelectual dessas verdades. Tá? E a gente tem um exemplo muito claro na nossa história, da nossa vida, que foi a Idade Média com a Inquisição. Tantos irmãos que conheciam, né, intelectualmente a verdade, ainda assim se equivocaram, ainda assim realizaram equívocos profundos, que nos atrasou anos e anos e anos, a ponto, né, de que em 2004, eu até coloquei aqui, olha, no dia 15 de junho, vou ler para vocês, de 2004,
o Papa João Paulo II, em carta, fez um pedido de perdão pelos erros cometidos pela Inquisição a serviço da verdade. E ele coloca nessa carta que ele pede perdão porque foram utilizados métodos que nada tinham a ver com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o simples conhecimento da verdade, o simples registro intelectual da verdade, não nos garante por si só algum benefício, né? Se bem que antes disso, de 2004, quando o Papa João Paulo II fez esse pedido de perdão, ele já havia feito um pedido de perdão pelas falhas da Igreja Católica Romana ao longo de toda a história. Mais uma vez a gente lembra que por si só o conhecimento, né, não nos traz benefício nenhum, não nos traz a solidez, a robustez da construção da nossa casa sobre a rocha. E Jesus, ele veio justamente mostrar para a gente a solidez dos seus ensinamentos. Ele veio nos mostrar a robustez que é o seu ensinamento. Mas cumprir os seus ensinamentos, como Rodolfo Caligares até coloca para a gente, exige, como ele coloca, responsabilidade e esforço constante, no sentido de vencer as nossas imperfeições. E ao mesmo tempo, né, que a gente trabalha esses ensinos para vencer as nossas imperfeições, a gente desenvolve as nossas virtudes. Que essas virtudes nós não vamos buscar em lugar nenhum, ela está dentro de nós. Que todas as vezes que nós tivemos consciência de nós mesmos, né, consciência das nossas atitudes, dos nossos hábitos, dos nossos modos de vida, dos nossos pensamentos, tivemos consciência dos nossos sentimentos, a gente vai nos perceber ali. Nós estamos no meio disso tudo. E esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, as nossas atitudes mostram exatamente quem nós somos. E é a hora de nós termos a sensibilidade de os perceber, de os estudar, para que possamos aí, né, trabalharmos exatamente o que ele nos pede. Esse desenvolvimento das nossas virtudes, essa reforma, é transformar esses nossos vícios, é transformar esses nossos equívocos em virtudes, né, que já estão dentro de nós. Então, é esse trabalho. E ele vem lembrando para a gente que todos nós espíritas, né, já é tempo de nós tirarmos os ensinamentos de Jesus de dentro das casas espíritas. É preciso que esses ensinamentos façam parte do nosso dia a dia. Não adianta dentro da casa espírita nós sermos benevolentes, caridosos, não nos melindrarmos, porque isso é difícil. Nós nos melindramos ainda, não adianta nos enxergarmos, coisa que ainda não somos, né? Então é o momento de nós trabalharmos o interno. Então entender que o que eu vivo ali dentro é para mim viver fora. O ensinamento de Jesus não diz que eu tenho que vivenciar isso dentro da casa espírita ou dentro do credo que eu professar. Ele diz para a gente que nós temos que viver isso. Esses ensinamentos têm que fazer parte do nosso dia a dia, das nossas ações. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm que estar eivados, cheios desses ensinamentos, para que possamos, com isso, nos autotransformarmos. Não é A, não é B. Sou eu mesmo que tenho que me transformar, mas que isso só vai acontecer quando eu tomar consciência, quando eu entender a necessidade, quando eu perceber que as dificuldades que me chegam, tá? Seja qual for ela, está me derrubando, está me fazendo, me enfraquecendo. E a gente começa a perceber que nós não estamos, neste momento, utilizando a doutrina, esse fermento divino, esse cimento divino, como ele deve ser utilizado.
E que a gente tem que entender que nós temos que tomar o Jesus como esse mestre e entender esse ensinamento. Quando ele diz para a gente que temos que edificar essa casa sobre a rocha. Ele vem dizendo para a gente que esses ensinos que ele passou para a gente, né, que essa doutrina de luz, que o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, que ela tem que servir para ser esse alicerce, como nós já colocamos, para que as intempéries da nossa vida, que pode ser através de doenças difíceis, que pode ser através de situações financeiras delicadas que venhamos a passar, todos nós passamos por isso, perda de emprego, calúnias, situações que nos entristeçam na nossa vida, dificuldades com nossos entes queridos, dificuldades no nosso trabalho. Tudo isso tem que nos trazer robustez. Isso tudo tem que servir para nos robustecer se a gente já tem dentro de nós esse ensino de Jesus. E a gente vai ver que é essa água, é esse rio transbordando através dessas situações difíceis que passamos, que vai mostrar que a nossa fé é robusta, que a nossa casa está edificada sobre a rocha. E se a gente pensa que simplesmente pelo fato de pertencermos à doutrina espírita, por si só estamos livres disso, a gente sabe que nós não somos melhores do que ninguém. Nós entendemos que em virtude das nossas imperfeições foi necessário que chegássemos aqui, para que pudéssemos estudar a fundo, entendermos o porquê e o para quê de cada situações, para que nós possamos saber aquilo que precisamos aprender ainda. Na hora que nós entendemos o para quê de cada situação, de cada situações da nossa vida, da nossa jornada, a gente entende qual é o aprendizado que eu não entendi no passado e que hoje eu preciso fazer. Nenhum de nós, seja o credo que for, estamos imunes a essas situações, porque exatamente elas são um grande termômetro da nossa jornada. E precisamos dessas situações para a gente entender até que ponto, até que ponto esses ensinamentos estão me sendo necessários. Será que eu estou utilizando essa doutrina de luz e colocando ela no velador? Ou eu estou colocando ela sobre o alqueire? É exatamente a mesma reflexão do essencial e do supérfluo, do essencial e do secundário. Se a gente não estuda a doutrina espírita profundamente, se a gente não faz reflexões dos seus ensinos, a gente vai ter pensamentos como muitos irmãos que dizem: poxa, desde que eu comecei a frequentar a casa espírita, problema A, problema B começou a aparecer, mas meu Deus, que doutrina é essa? Por que me deixa passar por isso? Ou então, gente, eu frequento reunião espírita, as reuniões públicas, eu sou médium, eu trabalho num trabalho mediúnico, eu dou passe, eu faço atendimento fraterno, e ainda me acontece esse tipo de dificuldade. Por que tudo isso? Os nossos irmãos que pensam assim ainda não entenderam a necessidade da doutrina, ainda não entenderam o porquê dos ensinos e ainda não conseguiram fazer esse ensino virar vivência. Não conseguiram ainda trazer esses ensinamentos para dentro de cada um de nós. E muitas vezes, diante desse tipo de pensamento, muitos dos nossos irmãos abandonam o movimento espírita. E nem quer mais saber do espiritismo, porque atribuem a ele todas as dificuldades da sua vida. Quando na grande verdade, todas essas dificuldades que nos chegam só vêm mostrando as nossas incapacidades do passado, em que nós nos comprometemos de dessa vez repararmos, de dessa vez aprendermos definitivamente esses ensinamentos. Então, em nada tem a ver com a doutrina.
Mas para a gente ainda é muito fácil jogar nas costas do outro as nossas dificuldades. Na hora que eu transporto para lá, eu tiro de mim. E na hora que eu tiro de mim, eu não tenho mais esse problema, o problema acabou, a questão não era eu e era a doutrina. Não é verdade. Porque dentro da casa espírita, todos nós também nos deparamos com situações difíceis, com chuvas, né? Aliás, com tempestades, com rios transbordando, com ventos fortíssimos, tá? Seja através das faltas de recursos que nós temos, quantidade de trabalhadores que realmente aceitam as tarefas e as desenvolvem com uma maior responsabilidade possível. Também temos carências de trabalhadores assim. Também temos dificuldades de trabalhadores, né? Porque muitos ainda falham nas suas condutas, porque na verdade estamos todos a caminho. Como nós até já colocamos no estudo passado, somos todos nós aprendizes. E essas situações visam a nos fortalecer, a nos mostrar qual é o ponto que a gente tem que observar, que temos que melhorar, né, a nossa prática. Na grande verdade, a gente tem muitas situações difíceis dentro da casa espírita e que a gente entende que essas situações não é para que a gente as abandone, mas é para que a gente trabalhe junto, para que haja união no objetivo que nós temos. Então, que esse objetivo seja sólido para todos nós e que nós entendemos que só o estudo profundo, só o estudo reflexivo da doutrina vai nos ajudar a digerir todas essas situações, a digerir todos esses problemas. E além de tudo, é que a própria doutrina espírita, o próprio espiritismo, ele vem mostrando para a gente a origem desses problemas. Ele vem mostrando para a gente por que esse problema apareceu. Porque ele vem mostrando as nossas falhas. Olha, eu falhei nessa situação. Por isso que aconteceu essa situação. Seja através da lei de causa e efeito, seja através dos objetivos de nossa reencarnação, seja através do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos, mais cedo ou mais tarde, perceber a origem desses problemas que nos chegam. E a gente vai ver que, na grande verdade, nós estamos sendo ajudados. As dificuldades, né, que nos chegam são oportunidades de reflexão. E que a doutrina espírita vem nos iluminar nesse momento e nos mostrar o caminho a percorrer, vem nos dar força a de passarmos por cima, aprendendo, não é só o simples fato de passei por cima, passar por cima aprendendo, para que possamos lá na frente jamais viver esses tipos de ensinamentos. Porque as nossas práticas, os nossos ensinos, as nossas virtudes que nós hoje aprendemos, elas têm que se tornar hábitos. Elas têm que fazer parte de cada um de nós. Enquanto elas não forem parte de cada um de nós, enquanto elas não forem hábitos nossos, vamos estar aqui tendo que vivenciar isso. Nós temos que estar aqui fazendo a nossa prática. Assim somos nós. Quando nós estudamos, nós temos a teoria e temos a prática. E é pela insistência da prática que a gente vai formando os hábitos. E é isso que nós precisamos, ter o hábito, né, de todas as virtudes. E ele vem mostrando para a gente que todas as vezes que a gente simplesmente lermos a doutrina, simplesmente acharmos que só frequentar as palestras espíritas que eu já sei, que simplesmente o fato de eu me deixar levar pela opinião do outro, isso já me faz conhecer a doutrina. Ele vem dizendo para a gente que todas as vezes que eu não refletir seriamente sobre os ensinamentos de Jesus, eu vou estar construindo a minha casa sobre areia. Eu não estou querendo dizer aqui que não adianta eu assistir palestra pública. Adianta sim. Se essa palestra me fizer correr atrás de estudo,
se essa palestra acender em mim a necessidade de buscar mais, de eu entender que só isso, porque é breve esse tempo, com a hora, 45 minutos que nós estamos aqui juntos conversando, é muito pouco. E as pessoas não podem se prender justamente pelo que a gente fala. A gente tem que ler, porque nós temos que tirar as nossas interpretações. Eu tenho que entender de que maneira isso que eu estou estudando vai virar prática na minha vida. Como que eu vou fazer? Porque se eu não fizer isso, simplesmente por eu escutar as palestras, eu achar que está ótimo, é o que Jesus coloca. Estaremos edificando a nossa casa sobre areia. Aí virão as tempestades da nossa vida, as tempestades das nossas vidas, que são naturais, que são normais, e vão nos derrubar, quando elas teriam que vir para nos fortalecer. Mas nós não temos raiz. Que raiz nós temos? Que solidez tem a minha casa? Eu não utilizei o cimento, eu simplesmente peguei o cimento e deixei ele de lado. Então ele não cumpriu o papel dele, porque eu não soube trabalhar ele. Sempre lembrando que sou eu não tenho que delegar a ninguém, sou eu a responsabilidade. A responsabilidade é minha, de pegar essa doutrina de luz, esse consolador bendito, e trazer para a minha vida. A rocha é firme quando eu faço isso, quando eu utilizo todos esses ensinamentos de maneira reflexiva e venho iluminar a minha vida, iluminar a minha jornada. E aí a gente começa a pensar sobre qual rocha nós edificamos a nossa casa. Qual é a base? Qual é a base da minha casa? A base da nossa casa é Jesus. Essa é a base. Os ensinamentos dele, essa é a nossa rocha. Mas nós temos que entender que Jesus esteve entre nós, teve o seu tempo entre nós e nos prometeu que retornaria. E ele retorna através dos ensinamentos do Consolador prometido. Só que para ele chegar entre nós, esse Consolador bendito, ele contou com um irmão muito caro, que esse irmão foi um grande missionário. Ele aceitou uma missão enorme. E graças a esse nosso irmão aceitar essa missão, de nos trazer, de nos relembrar esses ensinamentos de uma maneira mais esmiuçada, de uma maneira mais fácil, nos propiciando a reflexão. Graças a isso, nós hoje temos condições e acesso a essa verdade. E esse irmão é Allan Kardec. A nossa rocha é Jesus, a nossa base é Jesus. Mas não podemos tirar o mérito também desse grande missionário, que aceitou essa tarefa, que aceitou essa missão de nos trazer esse ensinamento, de deixar registrado esse ensinamento, para que toda vez que precisássemos, tivéssemos acesso. A fim de que as oportunidades não sejam desperdiçadas, e sim entendidas. Com a doutrina espírita, né, que a doutrina não é de Kardec, a doutrina é de Jesus, passadas para Kardec pelos espíritos, né? Então, graças a essa doutrina de luz, essa doutrina de Jesus, ela tem nos dado robustez. E é muito importante que a gente entenda que ela vai nos dar essa robustez, como nós já colocamos, na maneira em que eu a conhecer, na maneira que eu estudar, na momento em que eu refletir. Ela vai me dar essa base sólida. Mas é preciso que eu vá até ela, que eu busque, que eu caminhe, que eu queira acessar dentro de mim as dificuldades, que eu queira acessar dentro de mim as sombras,
as dores, as dificuldades, que eu queira ter força para me enfrentar as dificuldades, porque eu preciso dessas dificuldades. Todos nós precisamos vencer essas dificuldades. São elas que vão nos fortalecer, porque a nossa caminhada está só começando. Nós temos muito caminho pela frente e que se a gente não tiver força no passo, a gente não segue adiante. A gente acaba sucumbindo. E a gente não pode sucumbir. E essa doutrina prova o amor de Jesus por cada um de nós. Prova o acreditar do Mestre. Prova o respeito de Jesus por cada um de nós, nos dando chances renovadas. É como se ele dissesse: eu acredito em cada um de vocês. Vocês são as minhas ovelhas e nenhuma de vocês irá se perder. Então, eu vou lançar para vocês oportunidades de conhecimento de caminhos que vão te trazer para vocês forças, fortalezas, para que vocês possam chegar cada vez mais junto a mim. Então, que a gente possa encarar essa doutrina como essa grande oportunidade. E que entender que essa codificação de Kardec, né, a importância desse nosso missionário, a importância dele de realizar a sua missão e editar esses livros que vão nos possibilitar esse livre exame. Assim, a gente vai ter como parte da nossa vida aquela inscrição que está ali no frontispício da doutrina espírita que Kardec colocou, tá? Que eu vou até ler para que a gente para que eu não perca nada. Kardec coloca no frontispício do Evangelho: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que se torna importante o estudo reflexivo da doutrina espírita. Por isso que por si só a doutrina, né, não tá, o valor dela está na hora em que eu a viver, em que eu a trazer para mim, em que eu a trabalhar. Vamos sempre lembrar do cimento. O cimento por si só não vai dar solidez à minha casa, à base da minha casa. Vamos trabalhar o Evangelho de Jesus. Kardec teve tanto amor para trazê-la, passou por tantas situações. Jesus mostra o amor dele imenso nessa doutrina. Acredita em cada um de nós. Inclusive, para finalizar, né, a nossa conversa, eu gostaria que nós escutássemos juntos uma música de Carlinhos Conceição intitulada Doutrina de Luz. Ele vai justamente trazer para a gente a importância da doutrina espírita. E que diante, né, de tudo isso, a gente só tem a agradecer a Kardec por ele ter aceito essa missão e ter levado a termo, ter realizado aquilo que Jesus esperava dele. Então, vamos juntos escutar essa música, vamos refletir sobre a sua letra. E ao término dela, a gente volta para poder fazermos a nossa prece de encerramento juntos. Vamos a ela então. Cunho de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação,
ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração exigiu do missionário um Pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração exigiu do missionário um Pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Belíssima, né? É muito emocionante essa música. Doutrina de luz, muito linda. Só nos cabe agradecer a Kardec. Só nos cabe elevar a gratidão imensa a Jesus. Apesar de tantas coisas, de tantos equívocos, de tantos erros, Jesus nos ama. Não podemos desperdiçar essa doutrina maravilhosa em nossa vida. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer. Mestre querido, estamos aqui diante de Ti, ao término de mais um estudo, onde conseguimos perceber o Teu imenso amor por cada um de nós, Senhor. Por essa luz que nos ilumina, Senhor. Por essa doutrina que chega às nossas mãos. Que saibamos entender, Senhor.
que saibamos valorizar essa joia rara, esse tesouro que tu colocaste em nossas mãos. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos força de levarmos adiante aquilo que nos comprometemos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Permita que tenhamos consciência das nossas necessidades de nos autotransformarmos. Que o seu amor, Senhor, possa nos aquecer, possa nos envolver, possa nos amparar. Que seja feita sempre, Senhor, a tua vontade, que é sempre sábia e justa. E que saibamos nos submeter, Senhor, aos teus ensinamentos e à tua vontade, pois tu é o nosso modelo e guia. Envolva cada um de nós, envolva os nossos lares, Senhor. Envolva cada um de nós. Que assim possa ser, Mestre. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada pela paciência de nos escutar. Que a luz de Jesus possa nos iluminar. Desculpe a minha emoção, mas falar de Jesus é muito emocionante. Que tenhamos uma noite tranquila, um sono reparador e trabalho constante. Que assim seja, graças a Deus.